A maioria das pessoas acredita que a pressão arterial é um problema que se manifesta apenas durante o dia, quando estamos correndo de um compromisso para outro, lidando com prazos, trânsito, responsabilidades e preocupações. Existe uma sensação quase automática de que, ao deitar a cabeça no travesseiro, o corpo simplesmente desliga e tudo entra em modo de repouso. No entanto, o coração não tira folga. O sistema circulatório continua trabalhando durante toda a noite, e o que acontece nesse período pode ser decisivo para a saúde cardiovascular. A noite, na verdade, é um dos momentos mais importantes para a regulação da pressão arterial, e muitos dos hábitos aparentemente inofensivos que mantemos antes de dormir sabotam silenciosamente esse equilíbrio. Em condições ideais, o organismo entra em um estado de desaceleração assim que o sono se aprofunda. A frequência cardíaca diminui. Os vasos sanguíneos relaxam e a pressão arterial sofre uma queda natural, fenômeno conhecido como dipping noturno. Essa redução é fundamental para que o coração descanse e para que o sistema vascular se recupere do esforço acumulado ao longo do dia. Quando essa queda não acontece, ou acontece de forma insuficiente, o risco de problemas como infarto, AVC e insuficiência cardíaca aumenta de maneira significativa. O que pouca gente percebe é que certos comportamentos noturnos impedem exatamente esse processo natural de recuperação. Uma das atitudes mais prejudiciais é dormir pouco ou dormir mal. O sono não é apenas um período de inatividade. Ele é um processo biológico ativo, essencial para a regulação hormonal e nervosa. Durante o sono profundo, o sistema nervoso parasimpático assume controle, promovendo o relaxamento e reduzindo a atividade do sistema simpático, que é responsável pelas respostas de alerta e estresse. Quando você não atinge as fases mais restauradoras do sono, essa alternância saudável não acontece adequadamente. O corpo permanece em estado de vigilância, mesmo enquanto você acredita estar descansando. A privação de sono, mesmo que parcial, eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol em excesso mantém os vasos sanguíneos mais contraídos e aumenta a retenção de sódio, fatores que contribuem diretamente para a elevação da pressão arterial. Além disso, noites mal dormidas estimulam a liberação de adrenalina, acelerando batimentos cardíacos e mantendo o organismo em um estado de prontidão que deveria ter sido desligado. Esse processo, repetido dia após dia, cria um terreno fértil para o desenvolvimento da hipertensão. Muitas pessoas se acostumam a dormir 5 ou 6 horas por noite e acreditam que isso é suficiente. Algumas até dizem que funcionam bem assim. O problema é que o corpo não compartilha dessa percepção. Estudos mostram que indivíduos que dormem menos de 6 horas por noite apresentam maior incidência de pressão alta, mesmo quando não possuem outros fatores de risco evidentes. A falta de sono adequado interfere também na sensibilidade à insulina, favorece o ganho de peso e aumenta a inflamação sistêmica, todos elementos que contribuem para a sobrecarga cardiovascular. Outro aspecto frequentemente negligenciado é a qualidade do sono. Não basta passar muitas horas na cama, é preciso que o sono seja contínuo e profundo. Pessoas que acordam várias vezes durante a noite, que têm insônia ou que sofrem de apneia do sono raramente atingem o estágio restaurador necessário para que a pressão arterial diminua como deveria. No caso da apneia, por exemplo, as pausas na respiração provocam microdespertares e quedas momentâneas de oxigenação, levando o organismo a reagir com descargas de adrenalina. Cada uma dessas descargas pode provocar picos de pressão ao longo da madrugada, impedindo o descanso cardiovascular. Mesmo quem não tem um distúrbio diagnosticado pode estar sabotando o próprio sono com hábitos aparentemente inofensivos. É cada vez mais comum levar o celular para a cama e usá-lo até os últimos minutos antes de dormir. A luz azul emitida pelas telas interfere diretamente na produção de melatonina, o hormônio responsável por sinalizar ao cérebro que é hora de descansar. Sem níveis adequados de melatonina, o início do sono é atrasado e as fases profundas demoram mais a ocorrer. O resultado é um sono mais leve, fragmentado e menos restaurador. Além do efeito da luz, existe o impacto do conteúdo consumido. Redes sociais, notícias, vídeos curtos e jogos estimulam o cérebro, mantendo em estado de alerta. Mesmo quando o conteúdo parece trivial, ele ativa circuitos de recompensa e excitação mental que dificultam a desaceleração natural do organismo. O coração pode até estar em repouso físico, mas o cérebro continua acelerado.
Essa ativação prolongada impede que o sistema nervoso reduza adequadamente a pressão arterial durante a noite. Com o tempo, esse padrão se torna cumulativo. Dormir mal uma única noite pode causar cansaço no dia seguinte. Dormir mal repetidamente pode alterar permanentemente o padrão de regulação da pressão. Pessoas que mantêm o hábito de usar telas até tarde costumam apresentar maior dificuldade para atingir o sono profundo e menor duração total de descanso. Como consequência, o corpo permanece sob influência do sistema nervoso simpático por mais tempo do que deveria. É como se o botão de desligar estivesse sempre parcialmente travado. Esse cenário cria um ciclo silencioso. Quanto pior você dorme, maior tende a ser sua pressão arterial. Quanto maior a pressão, maior a probabilidade de desconforto, dores de cabeça e inquietação noturna, o que por sua vez prejudica ainda mais o sono. Muitos não percebem que a origem de sua hipertensão pode estar menos ligada ao que fazem durante o dia e mais relacionada à forma como encerram suas noites. O quarto, que deveria ser um ambiente de recuperação, transforma-se em uma extensão das tensões diurnas. Restabelecer a saúde cardiovascular passa necessariamente por restaurar o valor da noite como um período de reparação. Criar um horário regular para dormir, reduzir estímulos luminosos mentais antes de deitar, manter o ambiente escuro silencioso e respeitar a necessidade individual de horas de sono são medidas simples, mas poderosas. Pequenas mudanças consistentes têm impacto profundo quando repetidas diariamente. O coração responde rapidamente a um padrão mais estável de descanso, e a pressão tende a se beneficiar dessa regularidade. Entender que o sono é um regulador ativo da pressão arterial muda completamente a perspectiva sobre hábitos noturnos. A noite não é apenas o fim do dia, é o início do processo de restauração que definirá como o corpo enfrentará as próximas 24 horas. E, como veremos a seguir, não é apenas a qualidade do sono que influencia esse equilíbrio. Aquilo que você consome antes de dormir pode ter um efeito igualmente poderoso sobre sua pressão arterial. Se a qualidade do sono é um dos pilares mais importantes para manter a pressão arterial sob controle, aquilo que acontece antes mesmo de você se deitar pode ser ainda mais determinante. A noite não é apenas um período de descanso, é também uma fase em que o metabolismo desacelera, a digestão se torna mais lenta e o corpo passa a operar em um ritmo diferente. Isso significa que os alimentos e as substâncias consumidos nesse horário não são processados da mesma forma que durante o dia. Quando as escolhas noturnas são inadequadas, o impacto sobre a pressão arterial pode ser silencioso, mas profundamente significativo. Um dos principais vilões do período noturno é o consumo excessivo de sal no jantar. O sódio tem uma relação direta com o equilíbrio de líquidos no organismo. Quando ingerido em grandes quantidades, ele provoca retenção hídrica, aumentando o volume de sangue circulando nos vasos. Mais volume significa maior pressão contra as paredes arteriais. Durante o dia, parte desse efeito pode ser atenuada pelo movimento, pela transpiração e pela atividade metabólica mais intensa. À noite, porém, o corpo está prestes a entrar em repouso e essa retenção tende a se manifestar com mais intensidade. Imagine alguém que janta pizza, embutidos ou alimentos industrializados ricos em sódio, logo depois se deita. O organismo inicia o processo digestivo enquanto, simultaneamente, deveria estar reduzindo o ritmo cardiovascular. A retenção de líquidos favorecida pelo sal pode manter a pressão elevada justamente no momento em que ela deveria cair. Em pessoas mais sensíveis ao sódio, como idosos, indivíduos com histórico familiar de hipertensão ou portadores de doença renal, esse efeito pode ser ainda mais pronunciado. O resultado é uma noite em que o coração trabalha mais do que deveria. Além disso, o excesso de sal pode provocar sensação de inchaço e desconforto, prejudicando a qualidade do sono. Dormir mal, como já vimos, interfere na regulação hormonal e mantém o sistema nervoso em estado de alerta. Assim, o jantar salgado não apenas impacta diretamente o volume sanguíneo, mas também indiretamente compromete o descanso reparador. O problema raramente está em um único episódio isolado, mas sim na repetição diária desse padrão alimentar. Pequenos excessos constantes constroem grandes consequências ao longo do tempo. Outro hábito amplamente difundido e socialmente aceito é o consumo de álcool à noite. Muitas pessoas acreditam que uma taça de vinho ou uma bebida alcoólica ajuda a relaxar e induzir o sono. De fato,
O álcool pode causar uma sensação inicial de sedação. O que poucos sabem é que esse efeito é passageiro e frequentemente seguido por um rebote fisiológico durante a madrugada. À medida que o organismo metaboliza o álcool, ocorre ativação do sistema nervoso simpático, elevação da frequência cardíaca e fragmentação do sono. O álcool também interfere na regulação dos vasos sanguíneos e nos níveis hormonais relacionados à pressão. Ele pode provocar desidratação, estimulando mecanismos compensatórios que elevam a pressão arterial. Durante a madrugada, é comum que ocorram microdespertares associados ao metabolismo do álcool, mesmo que a pessoa não se lembre deles ao acordar. Esses despertares estão ligados a pequenas descargas de adrenalina que mantêm o coração em ritmo acelerado. Em vez de proporcionar descanso, a bebida cria uma falsa sensação de relaxamento que cobra seu preço horas depois. Quando o consumo noturno de álcool se torna frequente, o efeito deixa de ser apenas pontual e passa a influenciar o padrão geral da pressão arterial. Estudos mostram que o uso regular e excessivo de bebidas alcoólicas está associado ao desenvolvimento de hipertensão crônica. Mesmo quantidades consideradas moderadas podem ser prejudiciais para indivíduos que já apresentam tendência à pressão elevada. O impacto é cumulativo e, muitas vezes, subestimado porque os efeitos imediatos parecem discretos. Não é apenas o sal ou o álcool que merecem atenção. O consumo de açúcar e carboidratos refinados antes de dormir também pode contribuir para a elevação da pressão. Sobremesas ricas em açúcar, refrigerantes ou lanches ultraprocessados provocam picos rápidos de glicemia. Para compensar esse aumento, o corpo libera grandes quantidades de insulina. Esse processo, repetido frequentemente, favorece a resistência à insulina e à inflamação crônica, dois fatores intimamente ligados à hipertensão. Quando há um pico glicêmico próximo ao horário de dormir, o organismo precisa trabalhar para restabelecer o equilíbrio justamente no momento em que deveria desacelerar. Flutuações na glicose sanguínea podem causar despertares noturnos e sensação de agitação. Além disso, o excesso de açúcar está associado ao ganho de peso, especialmente quando consumido à noite, período em que o gasto energético é menor. O aumento de peso, por sua vez, é um dos fatores de risco mais consistentes para o desenvolvimento de pressão alta. A combinação desses hábitos, jantar rico em sódio, consumo de álcool e sobremesas açucaradas, cria uma tempestade silenciosa para o sistema cardiovascular. O corpo entra na noite sobrecarregado, tentando equilibrar líquidos, metabolizar substâncias, regular níveis hormonais ao mesmo tempo em que deveria estar descansando. Em vez de ocorrer a queda natural da pressão arterial, o organismo permanece em estado de esforço. Esse padrão repetido ao longo de meses ou anos aumenta significativamente o risco de complicações. É importante compreender que o problema não está em um evento ocasional, mas na rotina. A pressão arterial é altamente sensível à constância dos hábitos. Escolhas feitas diariamente moldam o funcionamento do sistema cardiovascular de maneira progressiva. Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados no jantar, optar por temperos naturais em vez de excesso de sal, limitar ou evitar o álcool próximo ao horário de dormir e moderar a ingestão de açúcar são atitudes simples que podem transformar completamente o padrão noturno da pressão. A noite deveria ser um período de restauração metabólica e cardiovascular. Quando o jantar é equilibrado e leve, o corpo consegue realizar a digestão sem sobrecarga, permitindo que o sistema nervoso reduza gradualmente a atividade. A pressão tende a acompanhar esse processo, entrando no ritmo natural de desaceleração. Essa harmonia entre alimentação e descanso é um dos segredos menos valorizados na prevenção da hipertensão. No entanto, mesmo que alguém consiga melhorar o sono e ajustar a alimentação noturna, ainda existe um fator capaz de anular parte desses benefícios. A forma como lidamos com nossos pensamentos, preocupações e emoções antes de dormir pode ser tão determinante quanto o que colocamos no prato. É justamente nesse ponto que entramos em uma dimensão menos visível, mas igualmente poderosa, o controle da pressão arterial. Mesmo que você ajuste sua alimentação, reduza o sal, evite o álcool e tente dormir mais cedo, existe um fator silencioso que pode continuar sabotando sua pressão arterial todas as noites, o estado emocional com o qual você vai para a cama. O corpo não consegue separar completamente o que é físico do que é mental. Pensamentos acelerados, preocupações acumuladas e estresse prolongado ativam respostas fisiológicas reais.
O coração não distingue se a ameaça é um perigo concreto ou apenas um problema que você está ruminando na mente às 11 da noite. Para ele, tudo é sinal de alerta. O sistema nervoso autônomo funciona como um regulador invisível da nossa pressão arterial. Durante o dia, o sistema simpático predomina, preparando o corpo para agir, reagir e enfrentar desafios. À noite, o ideal é que o sistema parasimpático assuma o controle, promovendo relaxamento, desaceleração dos batimentos cardíacos e dilatação dos vasos sanguíneos. Esse equilíbrio é essencial para que a pressão arterial caia naturalmente durante o sono. O problema começa quando levamos o modo alerta para dentro do quarto. Muitas pessoas se deitam e, em vez de permitir que a mente desacelere, começam a revisar mentalmente tudo que deu errado no dia ou a antecipar problemas do dia seguinte. Planejam conversas difíceis, calculam dívidas, imaginam cenários negativos ou revisitam conflitos passados. Esse processo, conhecido como ruminação, mantém o cérebro em atividade intensa. Cada pensamento carregado de tensão dispara pequenas liberações de adrenalina e cortisol. Esses hormônios não apenas afetam o humor, mas também aumentam a frequência cardíaca e contraem os vasos sanguíneos. Quando isso acontece de forma ocasional, o corpo consegue se recuperar, mas quando vira rotina, o impacto se torna acumulativo. A pressão arterial pode deixar de apresentar a queda noturna adequada, fenômeno já associado ao maior risco de eventos cardiovasculares. É como se o coração trabalhasse em turno extra enquanto deveria estar descansando. A longo prazo, essa sobrecarga constante contribui para o enrijecimento das artérias e para a consolidação da hipertensão. Outro hábito comum é transformar a cama em extensão do escritório ou do ambiente de resolução de problemas. Responder e-mails, discutir questões profissionais por mensagem ou analisar pendências financeiras antes de dormir condiciona o cérebro a associar o quarto à atividade mental intensa. O espaço que deveria ser dedicado ao descanso passa a ser percebido como local de alerta. Essa associação comportamental dificulta o relaxamento automático ao deitar. O corpo entra na cama, mas o sistema nervoso continua em pé. O estresse noturno também pode se manifestar de forma mais sutil. Assistir a conteúdos carregados de violência, debates acalorados ou notícias alarmantes pouco antes de dormir ativa regiões cerebrais ligadas à ameaça. Mesmo que a pessoa não perceba conscientemente, o organismo responde com aumento do tônus simpático. A respiração fica mais superficial, os músculos permanecem levemente tensionados, a pressão arterial tende a se manter mais alta do que deveria naquele horário. Com o passar do tempo, esse padrão cria um ciclo difícil de romper. A dificuldade para relaxar leva a um sono mais leve e fragmentado. O sono insuficiente, por sua vez, aumenta a sensibilidade ao estresse no dia seguinte. Pequenos contratempos passam a provocar reações desproporcionais. Ao chegar à noite, a mente está ainda mais agitada, reforçando o padrão de alerta contínuo. O coração, preso nesse circuito, perde a oportunidade diária de recuperação plena. Romper esse ciclo exige a criação deliberada de um ritual de desaceleração. O cérebro responde bem à previsibilidade. Quando você estabelece uma sequência repetida de ações calmantes antes de dormir, envia sinais claros de que o período de repouso está começando. Um banho morno, luzes mais suaves, leitura leve ou exercício de respiração profunda ajudam a ativar o sistema parasimpático. A respiração lenta e controlada, por exemplo, estimula o nervo vago, promovendo redução da frequência cardíaca e relaxamento vascular. Práticas simples como escrever em um diário também podem ter impacto significativo. Ao transferir preocupações para o papel, você reduz a necessidade de mantê-las circulando na mente. Isso diminui a ruminação e facilita o desligamento mental. Técnicas de meditação guiada ou atenção plena auxiliam a direcionar o foco para o momento presente, quebrando o ciclo de antecipação ansiosa. O objetivo não é eliminar completamente os problemas, mas impedir que eles invadam o único período do dia destinado à restauração fisiológica. É importante lembrar que o corpo aprende por repetição. Assim como hábitos prejudiciais noturnos constroem, pouco a pouco, um terreno propício à hipertensão, hábitos de relaxamento constroem um caminho inverso. Quando a mente desacelera, o coração acompanha. Quando a respiração se aprofunda, os vasos tendem a relaxar. A pressão arterial não é apenas resultado de genética ou idade, ela reflete
em grande parte, o padrão diário de estímulos aos quais o organismo é submetido. A noite deveria funcionar como um mecanismo natural de proteção cardiovascular. Dormir bem, alimentar-se de forma equilibrada e permitir que o sistema nervoso reduza o ritmo são estratégias que atuam juntas, como peças de um mesmo sistema. Ignorar qualquer uma delas compromete o conjunto. O controle da pressão não depende exclusivamente de medicamentos ou de medidas tomadas durante o dia. Ele começa nas escolhas feitas nas últimas horas, antes de fechar os olhos. Ao observar com atenção sua rotina noturna, talvez você perceba que pequenas mudanças podem produzir efeitos profundos. Desligar telas mais cedo, optar por um jantar mais leve, limitar o álcool, criar um ritual de relaxamento e evitar levar preocupações para a cama não são gestos grandiosos, mas são consistentes. E é na consistência que a saúde cardiovascular se fortalece. Cuidar da pressão arterial é, em muitos aspectos, aprender a respeitar a noite como o momento mais estratégico do dia. No fim das contas, o coração precisa de silêncio, tanto físico quanto mental, para continuar batendo com equilíbrio. Quando você protege suas noites, está protegendo algo muito maior: a longevidade, a clareza mental e a qualidade de vida. A mudança não acontece em um único dia, mas começa na decisão de transformar o período de descanso em um verdadeiro aliado da sua saúde.